nome de ao menos um miliciano. E a gente já sabe que eles são um grupo formado por agentes públicos de segurança, policiais militares, civis, agentes penitenciários, bombeiros e tem também gente sem cargo público, mas menos. E eles controlam bairros inteiros, tudo o que acontece ali, do gás ao atendimento médico. Mas a pergunta é, como nasce um miliciano? Em outubro de 2020, no intervalo de cerca de 24 horas, a polícia matou ao menos 17 suspeitos de integrar o bonde do Eco, em 2 operações na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Uma das vítimas identificadas pela polícia era o ex-policial militar Carlos Eduardo Benevides Gomes. Cabo Bené, como era conhecido, chefiava uma espécie de franquia do bonde do Eco, em Itaguaí, na região metropolitana aqui do Rio. Em 2008, o Cabo Bené foi pego dirigindo uma viatura sem autorização, com carteira de habilitação falsa e com uma arma ilegal de uso restrito. Ele disse que comprou a arma de um colega policial porque morava em favela, era muito perigoso. E sobre a carteira ele disse que era uma brincadeira dos colegas porque ele não tinha habilitação. Por causa dessas condutas, ele foi expulso da PM. E aí a gente quer entender como que aquele cara que se preparou para passar num concurso público muda de lado. Ele já tinha essa meta de se tornar um miliciano? O sistema corrompe? Era sede de poder? O que aconteceu? O Cabo Bené entrou na PM em 2002. Aprendeu a manusear armas, atirar, mapear áreas, ter noções de estratégia. Foram só 7 anos na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tempo de aprender tudo para usar fora, contra a população que jurou servir e proteger e até contra a própria PM. A polícia expulsou o Cabo em 2009. Ele foi morto agora, em 2020, e nesse meio tempo ele respondeu um processo por organização criminosa junto com outros milicianos e morreu antes do veredicto final. Eu conversei com Vanderbe Medeiros, ex-corregedor da PEMERGE e que atuou nessa época do processo do Cabo Bené. Para ele, o fato do foco do trabalho da polícia estar em um combate ao crime puro e simples e não em uma polícia cidadã, garantidora de direitos, abre porta para essa atuação freestyle dentro da polícia. E ele me disse: trocando em miúdos, a polícia encarna a lei por si mesma. Ela cria, transforma, ela mesma julga, ela mesma executa, porque é basicamente assim que tem que ser. Sobre essas operações que acabaram com quase 2 dezenas de mortos, eu perguntei ao Ministério Público se há legalidade na ação e se houve algum processo de apuração sobre isso. Não me responderam. O Coronel Vanderme me disse ainda uma outra coisa que ajuda a gente a entender essa situação. Então, a pessoa não começa já chacinando, picando gente por aí. Às vezes o cara começa garimpando uns reais só, numa blitz mesmo, e a coisa escala. O Bené começou usando uma viatura sem permissão, dirigindo sem carteira, uma arma falsa ali, e terminou como o braço forte de um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro. Aí, logo em diante, estão vendendo traficantes para os rivais. Quando você vê 100 PMs de um único batalhão estão sendo presos, isso não significa que eles fazem parte de um grupo miliciano especificamente, mas eles têm uma conduta miliciana. Mais um pouco, estão matando uma juíza e mais um pouco matando pessoas aleatoriamente, estuprando adolescentes numa operação policial legal e levando o Brasil para ser condenado na Corte Internacional de Direitos Humanos. E o Brasil ignora essa sentença, ou seja, o crime existe, as denúncias existem, mas e daí? As milícias, como conhecemos hoje, elas são uma espécie de evolução de grupos de extermínio que há muitos e muitos anos atuam não só no Rio, mas no país inteiro. Agora, dando um passinho para trás nessa história dos grupos de extermínio, a gente tem os 12 Homens de Ouro.
Esse era o nome de um grupo criado em 1969 pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Eles foram, vamos dizer assim, o primeiro grupo de elite da Polícia Civil. A missão dada e cumprida era matar. Os dois nomes de maior destaque do grupo eram os policiais Mariel Mariscot e José Guilherme Godinho, o Sivuca. E com outros policiais matadores, o Sivuca fundou a Escuderie Lecoq, ou mais popularmente falando, o Esquadrão da Morte. Na época, eles foram informalmente apoiados pelo governador Francisco Negrão de Lima. Sivuca virou delegado e foi eleito deputado estadual em 1990 e 1994 com um lema muito popular: bandido bom é bandido morto. O lema que hoje está na boca de muito cidadão de bem. Você sabia que tá aí de boas repetindo o bordão de um miliciano, né? De um matador que se achava diferente dos outros matadores, só porque tinha um distintivo. E parece coisa do passado, né? Mas não é. Em 2012, no site do Sindicato dos Policiais Civis do Rio, tinha um convite para a refundação da Escuderie. Esse post foi tirado do ar, mas a gente conseguiu resgatar em um vídeo feito pelo Ministério Público Federal. Ainda hoje é possível ler um post de 2015 intitulado A Lenda dos 12 de Ouro, no site da Associação dos Delegados do Rio, onde há agradecimentos nominais aos milicianos das antigas. Mariel Mariscot, o parceiro de Sivuca, foi expulso da Escuderie por excessos. Ou seja, todas essas histórias que a gente mostrou hoje e que vêm de muitos anos só são possíveis porque a corrupção é tolerada, incentivada e até premiada. Quando alguém como Mariscot comete excesso até para os seus, ele é expulso da corporação, mas nem sempre preso, ou seja, ele se torna uma mão de obra extremamente qualificada e muito barata, para a milícia, para o tráfico, para quem pagar mais. A organização internacional Human Rights Watch analisou 64 das 645 mortes cometidas pela polícia em 2015. O relatório, que não por acaso se chama O Bom Policial Tem Medo, mostrou que apenas 8 casos foram a julgamento. O Ministério Público tem a função de fiscalizar a atividade policial, mas eles têm feito o seu papel? A Polícia Civil tem investigado esses crimes? Eu sou a Natália Braga, estagiária de jornalismo do Intercept, e esse conteúdo que você acabou de assistir foi feito para provocar. Esse trabalho só é possível porque o Intercept não recebe financiamento de grandes empresas, do governo ou de bancos, e por isso o nosso olhar consegue ser tão crítico. Eu vim aqui te lembrar que fazer esse trabalho com impacto social forte só é possível com o apoio dos nossos leitores. E a gente depende de você para poder fazer ainda mais. Então acessa theintercept.com/ajude e ajude o jornalismo que você respeita. Do lado de cá, a gente agradece o seu apoio.